Há algum tempo, creio ter tido o prazer de contar a vocês a história de uma aventura que ocorreu com um amigo meu de nome Deniston, durante uma busca por objetos de arte para o Museu de Cambridge. Ele não publicou amplamente suas experiências ao retornar à Inglaterra, mas não podiam deixar de ser conhecidas por muitos de seus amigos, por outros conhecidos e pelo senhor que na época presidia o Museu de Arte noutra universidade. Era de se esperar que a história causasse uma impressão considerável na mente de um homem cuja vocação estava em linhas semelhantes à de Denniston, e que ele estivesse ansioso para entender qualquer explicação do assunto que tendesse a tornar improvável que ele fosse chamado para lidar com tão agitada emergência. De fato, foi-lhe um tanto consolador refletir que não era esperado que ele adquirisse antigos manuscritos para sua instituição. Esse era o negócio da biblioteca Shelburnian. As autoridades daquele país poderiam, se desejassem, vasculhar os cantos obscuros do continente em busca de tais artefatos. Ele estava satisfeito por ser obrigado, no momento, a limitar sua atenção ao aumento da coleção já insuperável de desenhos topográficos e gravuras britânicas em seu museu. No entanto, como notou, até mesmo um departamento tão amigável e familiar como esse pode ter seus cantos sombrios, e a um deles o Sr. Williams foi inesperadamente apresentado. É assim que começa, então, o conto intitulado O Mezzotint. Este é um conto do M.R. James. Primeira vez que a gente conversa sobre um texto do M.R. James aqui neste canal. Vamos aproveitar, né, a sexta-feira 13 para estrearmos aqui as histórias deste autor britânico que pegou ali aquele finalzinho da era vitoriana, começo do século XX. E este é um autor bastante conhecido por escrever excelentes histórias de fantasmas, hein, pessoal? Neste conto de hoje, como vocês puderam ver aí pela introdução que eu li para vocês, nós vamos ter então uma história que se desenvolve com pessoas que cuidam de antiguidades. Mais especificamente, né, como eu li para vocês, estas pessoas estão interessadas em desenhos topográficos e gravuras britânicas que eles estão coletando para o Museu de Cambridge. Pois muito bem, é dito aqui neste conto que todo mundo interessado aí por esses desenhos da Londres antiga sabe muito bem, conhece o trabalho de um cara que trabalha especificamente com isso. Ele, inclusive, de vez em quando lança aí uns livros maravilhosos com as imagens que ele coleta e breves descrições também de cada uma dessas imagens. Até aí tudo bem, só que chega para este diretor deste departamento específico do museu uma gravura bastante estranha. A descrição que ele recebe junto com essa gravura é esta aqui, ó, desconhecido, gravura interessante, vista de uma casa senhorial início do século. Então é só isso que nós sabemos a respeito dessa gravura que ele acabou de receber. Só que ele precisa analisar aquela gravura para ter certeza de que ela tem valor, de que ela pode também fazer parte ali do acervo do museu, ou se ela pode ser vendida aí para qualquer colecionador, enfim, é preciso analisar isso daí direitinho. E vamos combinar que esta descrição que ele recebeu aí deste especialista em gravuras antigas e tudo mais, tá muito vaga. Então ele resolve observar melhor aquela figura, né? Nós temos aqui uma descrição um pouquinho melhor que o próprio narrador vai fazer pra gente, olha só. Apresentava uma vista frontal de uma não muito grande casa senhorial do século passado, com 3 enfileiradas janelas de caixilhos lisos, com alvenaria rústica ao redor, um parapeito com esferas ou vasos nos ângulos e um pequeno pórtico ao centro. Aparentemente é uma casa simples de se desenhar, não é mesmo? Pois então. Em cada um dos lados havia árvores e na frente uma extensão considerável de gramado. E aí a primeira impressão que ele tem é essa aqui, ó. O conjunto deu a impressão de ser o trabalho de um amador. Aí ele começa a pensar que talvez o valor da figura esteja no local. Então ele começa a pensar que seria bacana descobrir onde ficava aquela casa, por exemplo. Mas ele não tinha tempo para fazer aquilo naquele momento, né? Ele estava recebendo ali um grupo de amigos seus que jogam golfe. E aparentemente essa reunião de jogadores de golfe é uma coisa comum que acontece. Ele está recebendo esse pessoal dessa vez e é isso aí. Só que dentre esses convidados tem um cara que vai ficar meio intrigado com a figura. Ele vai perguntar isso aqui, ó. Que lugar é esse, Williams? Aí ele responde, ó, é exatamente o que tentarei descobrir. E eles estão discutindo se aquilo ali vale dinheiro ou não, se ele deve comprar para colocar no museu ou não, enfim, eles estão discutindo isso. E esse rapaz vai virar para ele e vai dizer o seguinte, olha só, não creio que seja tão mal feita. O luar parece muito bom para mim. E eu poderia pensar que havia figuras, ou pelo menos uma figura logo na parte da frente. Então eles começam a notar que aquela imagem tem tudo para ter figuras humanas.
ali também. Mas não tem, é só uma imagem daquela casa mesmo em meio a, sei lá, árvores. E o gramado imenso ali na frente. É isso. E aí o Williams concorda com esse cara, né? Realmente, né? Poderia muito bem ter uma figura ali, né? Uma figura humana. E ele vai dar uma analisada no quadro e olha só isso aqui que é interessante. É verdade que a luz foi dada de maneira bastante talentosa. Onde está a sua figura? Assim, só a cabeça, bem na frente da foto. Então, bem no comecinho daquele gramado ali no quadro, né, do limite do gramado no quadro, você tem a imagem de uma cabeça humana. É a parte de trás de uma cabeça, mas dá para ver nitidamente. O curioso é que ele não tinha reparado nisso, primeira vez que ele analisou aquele quadro. Enfim, eles jantam, conversam mais um pouco, ele já tinha até se esquecido daquele quadro quando outra pessoa, outro convidado, também vai observar aquela figura. E aí ele vira para o Williams e diz isso aqui, ó, é realmente um trabalho muito bom, tem um pouco do sentimento do período romântico, a luz é administrada admiravelmente, parece-me, e a figura, embora seja grotesca demais, é de alguma forma muito impressionante. E ele fica assim, né, poxa, mas só dá para ver a parte de trás da cabeça da figura, né? Não daria para saber se era uma figura grotesca ou não, mas aquele comentário do cara vai intrigá-lo. Então ele vai olhar mais uma vez para aquele quadro e vai perceber que aquilo que antes era só a cabeça de uma pessoa, agora é o corpo praticamente completo de uma pessoa que está andando nos 4 apoios. A pessoa está engatinhando na frente daquela casa, aparentemente em direção à casa. Olha isso aqui, ó. A imagem estava voltada para cima da mesa, onde o último homem que a viu a colocara, e ela chamou sua atenção no apagar da lâmpada. O que viu quase o fez deixar cair a vela no chão, e ele declara agora que, se tivesse ficado no escuro naquele momento, teria sofrido um colapso. Mas, como isso não aconteceu, ele foi capaz de colocar a luz sobre a mesa e dar uma boa olhada na imagem. Era indubitável. Francamente impossível, sem dúvida, mas absolutamente certo. No meio do gramado, em frente à casa desconhecida, havia uma figura onde nenhuma figura estivera até às 5 horas daquela tarde. Pensa nisso. Ela rastejava de 4 em direção à casa e estava coberta por uma estranha vestimenta preta. Olha isso aqui, ó, com uma cruz branca nas costas. Então ele observa essa imagem, fica morrendo de medo porque os convidados já foram embora, ele tá sozinho em casa agora, e aí ele faz o seguinte, ele vai para um outro cômodo, uma parte isolada daquele casarão, onde você tem ali uma escrivaninha com uma gaveta com chave, e aí ele guarda ali aquela figura, né, tranca aquilo ali, tranca aquele cômodo, vai pro quarto dele e esquece aquilo ali, né? Tem que esquecer, né? Para conseguir dormir. E enfim, no dia seguinte ele decide que o certo a se fazer é conseguir uma testemunha das mudanças daquele quadro. Então ele chama um amigo dele chamado Nesbitt para passar um tempo ali na casa dele e os dois têm a missão de observar aquele quadro até que ele se modifique. Enquanto isso, ele escreve para aqueles amigos que viram coisas estranhas no quadro também, pedindo a eles que escreva ali, né, uma cartinha de próprio punho, explicando o que foi que eles viram no quadro. Então a ideia dele é coletar essas diferentes opiniões e manter tudo registrado. Enquanto isso, ele mesmo está fazendo um diário, né, e preenchendo tudo aquilo. O assunto é sério. Esse é o trabalho dele, é isso que a gente tem que pensar aqui nesse momento. Então tá. Esse amigo chega, eles ficam lá, imagine, né? Os dois ali parados olhando aquele quadro e pensando assim, cara, o quadro não tá se movimentando, não tá acontecendo nada aqui. A gente tá vendo essa figura de 4 aqui se aproximando da casa, mas é isso aí. E aí eles meio que esquecem daquilo, vão fazer outra coisa, sei lá, vão almoçar. E aí quando eles voltam, o quadro tá um pouquinho diferente também. Uma das janelas da casa está aberta e aquela pessoa está se aproximando. Passa um tempinho, eles voltam a olhar pro quadro e dessa vez a figura sumiu. A figura não está mais lá, do lado de fora da casa. E aquela janela continua aberta, ou seja, a figura entrou na casa. Nesse momento, o narrador começa a se perguntar se aquele quadro não estaria mostrando, na verdade, uma premonição. Se aquilo ali não estaria acontecendo realmente em algum lugar, né, naquele exato momento, ou que aquilo poderia vir a acontecer no futuro. Então era importante que eles descobrissem onde é que ficava aquela casa. E aí, nisso deles quererem muito saber onde é que fica a casa e tudo mais, eles vão escrever para aquele especialista que havia escrito ali a breve descrição e mandado para ele avaliar ali aquela figura e tudo mais. Então, o especialista vai contar a história daquela casa, vai dizer onde fica,
Vai contar sobre a família, era uma daquelas famílias, a gente conversou sobre uma história mais ou menos assim, no início do mês do horror deste ano, né? A gente conversou sobre um conto do Lovecraft chamado A Estampa da Casa Maldita. Ele entra num desses casarões antigos da Nova Inglaterra e ele vai falar que aquelas casas, né, provavelmente viram gerações e gerações da mesma família morando ali. É o mesmo caso aqui também. É uma família muito antiga que era dona ali daquele casarão e daquela fazenda. E aí, olha só, ela contém os túmulos da família de Francis, cuja mansão, uma sólida casa da Rainha Ana, da época da Rainha Ana, né, fica logo atrás do cemitério da igreja, em um parque com cerca de 80 acres. A família agora está extinta. O último herdeiro desapareceu misteriosamente na infância, no ano de 1802. Então, uma criança sumiu em 1802 e esse era o último herdeiro daquela família. O pai da criança era conhecido localmente como um talentoso artista amador de gravuras em metal. Então, foi ele quem fez aquela topografia da própria casa. Após o desaparecimento do filho, viveu em completo retiro na mansão e foi encontrado morto em seu estúdio no 3º aniversário do desastre, tendo acabado de completar uma gravura da casa cujas impressões são de considerável raridade. A partir daqui, eles continuam conversando sobre essa família e eles descobrem também, consultando os manuais aí de topografia e tudo mais, um pouco mais a respeito daquele artista amador que era o pai daquela família, que, enfim, tinha como hobby fazer essas topografias. Bem, esse cara era conhecido na região como alguém que tinha pouca tolerância com caçadores furtivos, ou seja, aquele pessoal que entrava em sua propriedade para matar seus animais. É dito que ele raptava essas pessoas quando ele tinha oportunidade e fazia barbaridades com essas pessoas. Sendo assim, um belo dia, uma pessoa dessas que acaba sobrevivendo resolve que vai se vingar dele um dia. E o que ele faz é exatamente isso. Ele vai na surdina até a casa daquela família. Ele consegue entrar por uma janela aberta, né, deixada pela própria família. Então ele entra na casa, rapta o bebezinho e vai embora. E isso realmente vai aparecer naquela gravura, né? Ao longo daquele dia em que eles estão observando o quadro, tem um momento, né? Logo depois daquele momento em que eles veem a janela aberta e a figura provavelmente já está lá dentro. A próxima imagem que eles veem era aquela figura voltando, fazendo o caminho contrário, com uma coisa no colo que parece ser uma criança, só que parece ser já o cadáver daquela criança. Então, aparentemente, aquela figura teria se vingado do dono daquela casa. Sobre esse raptor aí da criança, né, eles vão dizer o seguinte, ó, devia ter planejado pegar o filho de Francis e acabar com a linhagem dele também. Aparentemente, esta era uma família conhecida já na região por seus antepassados também serem grandes sádicos, né, com esses intrusos em suas propriedades. A questão é que séculos depois eles estão ali reunidos ao redor daquela topografia e eles estão observando aquele quadro se modificar e mostrar para eles o que realmente aconteceu com aquela criança. Eles não fazem a menor ideia do que fazer com aquilo. O que você faria nesta situação? Você comprou um quadro e de repente aquele quadro ali, ó, cada dia que você olha para ele, tem uma informação diferente ali. Para pensar, é tão assustador que eles, sei lá, eles não sabem o que fazer. Aquilo aconteceu há muito tempo, o máximo que eles podem fazer é contar a história de como eles descobriram como foi que a criança foi raptada. Eles meio que solucionam, desse modo sobrenatural, um caso de, sei lá, séculos atrás. E nisso deles não saberem o que fazer com aquilo, a única coisa que eles podem fazer é registrar, né, continuar mantendo aquele diário lá das mudanças, coletar aí as cartas das pessoas que viram um quadro diferente também, enfim. E eles juntam tudo isso e mandam para a universidade. Ó, agora vocês se virem aí com essas informações. E aí, é até engraçado, assim, né? Esse texto, ele é escrito com bastante bom humor. Tem um momento aqui em que eles se pegam pensando que essa história dessa família lembra um livro que eles leram, né? Um livro do Thomas Hardy, né? Recentemente a gente conversou sobre o Judas Obscuro. Então eles vão se lembrar da Tess of D'Urbervilles. Aparentemente, existe ali um momento em que a família perde a filha, tem todo um cortejo fúnebre, um momento muito triste ali dentro daquele livro. Bom, momentos tristes em livros do Thomas Hardy, não é mesmo? Bem, eles estão discutindo aquilo ali. E aí, chega um momento que eles vão dizer assim, ó, não é um livro que eu pudesse ler sozinho.
Tipo, eu preciso de ajuda para ler esse livro, né? Mas esse sujeito podia mostrar uma fileira de tumbas na igreja ali que pertenciam a seus ancestrais, e tudo isso o amargurou um pouco. Então, aquela coisa deles morarem naquela propriedade, na parte de trás da propriedade está o cemitério, onde todas as gerações anteriores da família estão ali enterrados, aquilo ali quebraria um pouco o espírito da pessoa. Então eles estão pensando se essa não seria justificativa para o dono daquela fazenda ser uma pessoa tão amarga. Mas é isso que eles vão fazer então. Eles vão reunir ali o quadro, os diários, as cartas das pessoas que viram a imagem se modificando e tudo mais, mandam para a universidade, não querem nem saber, e aí o narrador termina assim, ó. Devo apenas acrescentar que a imagem está agora no museu. O nome do museu é Ashleian e foi tratada com o objetivo de descobrir qual tinta desconhecida for usada nela, mas sem efeito. Então, assim, a ciência, né, só conseguiria explicar a modificação ali daquele quadro através da questão da tinta, né? Não é possível. Como é que essas coisas estão aparecendo nesse quadro? Pode ser umidade, de repente? Sei lá, eles estão tentando buscar uma explicação racional. Achei isso aqui engraçado. Então eles estão pensando, mas qual é o tipo de tinta que foi utilizado aqui? De repente o segredo não seja exatamente sobrenatural, mas sim a qualidade da tinta que foi utilizada. E é isso. E quanto àquele especialista fantástico em topografias que é mencionado lá no início do conto e tudo mais, então, o Sr. Brimel nada sabia sobre ela, exceto que tinha certeza de que era incomum e que, embora cuidadosamente observada, jamais pareceu mudar outra vez. Então é isso. Nós temos aqui um conto insólito, sem explicação, e esse é o tipo de história que a gente vai ler aqui neste conto do M.R. James. Eu vou colocar na tela para vocês direitinho o ano em que esse conto foi escrito. A questão é a seguinte: esta história de quadros que se modificam é antiga. Essa ideia, esse mote para histórias fantásticas é muito antiga. Então nós temos aqui um autor do século XIX contando sua versão dessa história. Se a gente procurar direitinho, a gente vai encontrar histórias mais antigas. Na própria América nós temos o Edgar Allan Poe escrevendo seu Retrato Oval, lá na primeira metade do século XIX. Por sua vez, no finalzinho do século XIX, nós também temos o Oscar Wilde escrevendo seu Retrato de Dorian Gray. Ali nós temos um retrato que se modifica de acordo com a índole da pessoa que está pintada ali. Mas de todos esses contos que eu comentei com vocês, o Retrato Oval do Poe é o mais antigo. Mas se a gente procurar direitinho, a gente vai encontrar histórias mais antigas do que essa do Poe. E mais novas também, né? Nós temos vídeo aqui no canal para o Retrato Oval, vai ter link na descrição. Uma história já do final dos anos 90, escrita pelo Stephen King, que já tem vídeo aqui no canal também, é O Vírus na Estrada Vai para o Norte, uma coisa assim. Neste conto, Stephen King conta a história de um cara que compra um quadro com o qual ele fica muito intrigado. Ele está passando por uma venda de garagem ali, ele para porque ele ficou realmente muito intrigado com aquele quadro. Mas é um quadro horroroso, né? Você tem uma figura sinistra dirigindo um carro em alta velocidade, é essa pintura. E o título da pintura é essa: O Vírus da Madrugada Vai para o Norte. Curiosamente, ele também está indo para o norte. Então ele acha que uma coisa está ligada com a outra. Bom, ele compra aquele quadro, ele está indo no meio do caminho, voltando para casa, ele vai passar na casa de uma tia. A tia vai olhar para aquilo e vai falar: menino, por que você comprou isso? Que quadro horroroso. Tem maus fluidos, ó, não bota isso aqui dentro da minha casa, não. Então é isso. Ele mantém o quadro ali no porta-malas do carro, mas aí ele nota que o quadro está um pouco diferente. Ele se lembrava do quadro diferente lá na garage sale dele. Quando ele mostra o quadro para a tia, ele já nota que o quadro está diferentinho. Aí tudo bem, ele se despede da tia, continua o caminho ali para casa, ele para fazer compras no supermercado, uma coisa assim, e quando ele abre, né, o porta-mala de novo, dá de cara com o quadro tá diferente mais uma vez. E isso vai acontecendo aí ao longo da história também, enfim, vejam lá o vídeo aqui do canal, é um baita conto, para você ver que essa é uma história já muito utilizada antigamente e que continua sendo utilizado hoje em dia. Vou deixar link para onde vocês podem encontrar este livro. Este livro, na verdade, faz parte de um box. Eu não tenho certeza se ele é vendido separadamente. Este aqui é o Histórias de Fantasmas de um Antiquário mesmo. E, curiosamente, este não é um autor tão encontrado assim nessas coletâneas de contos fantásticos ou contos de horror. Mas fica a dica aqui para vocês conhecerem este autor também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Bom resto de sexta-feira 13 aí para vocês.
E antes de encerrar este vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.